Oi, pessoal! Hoje iremos falar sobre UML, Unified Modeling Language, e os seus principais diagramas. E como participantes desse grupo, nós temos a Andresa, a Laura e eu, a Lidiane. Vamos começar primeiro conhecendo o que é a UML. A UML, ou Linguagem de Modelagem Unificada, é uma linguagem que permite a orientação e modelagens de estruturas, podendo assim compor uma determinada aplicação. A linguagem UML está fortemente ligada ao conceito de orientações de objeto. Ainda contempla diferentes meios de notações para a construção de diagramas representando diferentes aspectos de um software. Agora, vamos ver como surgiu a UML. Unified Modeling Language se tornou um dos principais meios de documentação de sistema no final dos anos 90, graças ao trabalho de 3 especialistas nessa área, que no caso foi o James, o Grady e o Ivan. As notações de UML servem para esboçar estruturas de um sistema em discussões a respeito do mesmo, também como documentação que servirá de base para atividades de codificação das estruturas de um sistema e também na documentação de estruturas já existentes de um sistema. Meu nome é Andresa e irei explicar sobre os tipos de diagramas da UML. Esta linguagem é expressada através de diagramas, e cada diagrama é composto por elementos que possuem relação entre si. Há 3 tipos de diagramas. Há o diagramas estruturais, que é utilizado para especificar em detalhes um conjunto de estrutura do sistema e toda a sua parte estática, sendo elas classes, métodos, interface e operações. Há também os diagramas comportamentais, que ele é usado para especificar detalhes do comportamento do sistema e a sua parte dinâmica, sendo ela como a sua funcionalidade e como vai ser o processo de negócio pelo sistema, como os componentes estruturais trocam mensagens entre si. Também temos o diagrama de interação. Ele é um subgrupo dos diagramas comportamentais, em que é usada uma representação entre o objeto e a sua aplicação. Bom, alguns diagramas que são mais utilizados. Temos o diagrama estruturais, que é o diagrama de classes. Este diagrama permite a visualização de um conjunto de classe, que é detalhado os atributos, as operações presentes em cada linha da estrutura. Ele é dividido em 3 partes. A primeira é classificado o nome da classe, na segunda é o atributo, que podendo ser público, protegido ou privado. E na terceira é o método, que é conhecido como as operações que vai ser colocado para ser exibido depois. Temos agora o diagrama comportamentais, é o diagrama de casos de uso. Este diagrama faz uma documentação do ponto de vista do usuário. Portanto, ele descreve as principais funcionalidades do sistema e sua interação entre essas funcionalidades com o usuário. Este diagrama é composto por 4 partes, sendo ela o cenário, que é a sequência de eventos que acontecem quando o usuário interage com o sistema. Temos o ator, que é o usuário do sistema. Tem a user case, que é uma funcionalidade realizada pelo ator, que é o usuário. E temos a comunicação, é o que liga o ator, que é o usuário, com o caso de uso. Olá, eu sou a Laura e hoje eu vou falar um pouco sobre os diagramas de atividade. Esses tipos de diagramas oferecem uma série de benefícios, né? Eles têm a finalidade de demonstrar a lógica de um algoritmo, de descrever as etapas realizadas em um caso de uso UML, de ilustrar o processo de negócio ou fluxo de trabalho entre os usuários, simplificar qualquer processo, né, ao esclarecer
esses casos de uso complicado e modelar os elementos de arquitetura de software, com método, função e operação. Agora, falando um pouco sobre os componentes básicos de um diagrama de atividade, antes de criar qualquer um desse tipo, é primeiro muito necessário entender a composição dele, né? E alguns dos componentes mais comuns de um diagrama de atividade incluem ações, que é a etapa que o usuário ou o software realiza uma determinada tarefa, né? Depois tem o nó de decisão, que é o ramo condicional no fluxo representado por um diamante, né? Esse símbolozinho ali. Ele inclui uma única entrada e duas ou mais saídas. Tem também o fluxo de controle, que é onde fica o nome dado aos conectores, que mostram o fluxo entre as etapas. O nó inicial, que ele é representado por um círculo preto, onde fica o início da atividade. O nó final, que é representado por um círculo preto delineado, que representa o final da atividade. O diagrama de sequência, ele demonstra a interação entre diferentes objetos durante a execução de uma operação. Ele destaca a ordem em que essas ações acontecem em um determinado intervalo de tempo, né? E quais são os benefícios de utilizar um diagrama de sequência, né? Bom, eles podem ter referências úteis para empresas e outras para organizações, mas principalmente tem alguns pontos como representar os detalhes de um caso de uso ML, modelar a lógica de um processo, função ou operação sofisticado, ver como objetos e componentes interagem uns com os outros para concluir um processo e planejar e compreender a funcionalidade detalhada de um cenário existente ou futuro. Já o diagrama de interatividade, ele é um diagrama híbrido. Por quê? Né? Nesses diagramas existem sequências que formam um fluxo de atividades. Elas mostram como essas atividades trabalham em uma sequência de eventos. Por isso, ele pode ser visto como um diagrama de atividade, em que as atividades são substituídas por pequenos diagramas de sequência, ou o contrário, um diagrama de sequência que usa de forma complementar a notação do diagrama de atividades, para mostrar o controle de fluxo. Para a nossa bibliografia, utilizamos o site DevMedia para dois pontos principais: modelagem de sistemas UML, quais são os principais tipos de diagramas, e diagramas de case de uso, o que são. Já para determinar o que é UML, para que serve e quando usar, utilizamos o ateumomento.com.br, diagramas UML.